Boa noite a todos. Obrigada por vocês estarem aqui hoje para essa conversa, mais uma conversa da série dos encontros sobre o acervo Vídeo Brasil, com alguns dos personagens que marcaram essa história. A gente vai falar hoje da segunda década, a gente tem feito essas conversas. A primeira é um ciclo sobre a primeira década do Vídeo Brasil, e a gente inicia agora uma série de encontros a partir do que a gente entende como o segundo período do Festival do Vídeo Brasil, né? A década de 1990 começou sob o signo da globalização. No Brasil, a abertura para as importações no começo da década marcou uma nova fase nas tecnologias da imagem. Esse é o contexto desse período, que eu acho que é bom a gente situar. A criação da Associação Cultural Vídeo Brasil e a parceria com o Sesc São Paulo constituíram divisores de águas na história do festival, marcando a abertura de programas de fomento da produção do Sul geopolítico e a realização do evento com periodicidade bienal. Daí que o festival passa a se transformar numa bienal, porque muda a periodicidade, para proporcionar mais tempo à pesquisa curatorial e às conexões institucionais. Os avanços tecnológicos reposicionam a televisão em outros espectros, porque a primeira década foi marcada muito pela discussão em torno da televisão. O recente processo de democratização experimenta as suas primeiras tensões e o neoliberalismo avança na política econômica global. As discussões em torno da televisão dão lugar a uma entrada no cenário internacional da videoarte, assumindo o Sul global como um direcionamento. Aos poucos, assumimos um protagonismo, criando uma via de mão dupla. De um lado, inserindo no circuito norte a produção do Sul e trazendo obras, artistas, curadores e teóricos de lá para dialogar com o contexto brasileiro. Um elemento-chave na passagem da primeira para a segunda fase é o campo do documentário. Muito se diz sobre o boom do documentário brasileiro, né? Existe uma bibliografia imensa sobre isso, a partir da década de 2000. Esse boom foi gestado nas margens do cinema e do circuito oficial hegemônico da arte. O Vídeo Brasil era uma dessas margens. Não havia espaço para vertentes mais experimentais do documentário. O Vídeo Brasil se tornou um espaço que poderia abrigar as inquietudes do documentário em seus diálogos com o campo da videoarte e do cinema experimental. Carlos Nader, o nosso convidado de hoje, que muito me honra, porque é um personagem fundamental para entender principalmente esse período do Vídeo Brasil, emerge desse contexto. A gente programou exibir 2 trabalhos aqui hoje como um gatilho, um dispositivo para a conversa com o Carlinhos, que é o trabalho que vocês estão vendo aqui, que chama Carlos Nader, e o Face A, Face B, que é de um artista libanês que participou da 14ª edição do Vídeo Brasil, um artista que trabalha também nos moldes um pouco do Carlinhos, com essa ideia de um cinema, de um vídeo, de um documentário ensaístico. Então, essa é uma provocação proposta pelo Eduardo de Jesus, que é um dos curadores dessa exposição, pesquisador, junto com a Alessandra Bergamaschi, que trabalhou a partir do acervo Vídeo Brasil para construir essa linha do tempo, essa exposição, e desenvolver também os programas públicos a partir disso. Então, essa foi uma conversa que hoje deveria estar aqui o Eduardo de Jesus, mas teve um problema pessoal, e eu vou fazer essa conversa com o nosso convidado querido. Obrigado, Carlinhos, por estar aqui, é uma felicidade. E eu acho que é melhor a gente começar a ver os 2 filmes, um trecho do filme do documentário, que a gente cria ali alguns paralelos, a conversa vai um pouco em torno disso, e o filme do Carlinhos, que vocês podem apreciar, e depois a gente conversa com o Carlinhos sobre essa produção, sobre a produção do Carlinhos, que é profícua,
e importantíssima na trajetória do Vídeo Brasil, que vocês vão encontrar aqui na videoteca, toda a produção de filmes do Carlos, e a gente uma conversa baseada, orientada mais a partir desse filme, mas vamos falar também de outros filmes importantes que faz parte do acervo Vídeo Brasil, cuja participação do Carlinhos é brilhante. A gente tem que pedir perdão a Deus pela imagem que a gente faz. Que o palhaço representa os soldados que Herodes mandou atrás de Cristo para matar. Mascarado é que você vai adiante. Tem um culto, por exemplo, da transparência. Eu não partilho desse culto. Que é mascarado é que você vai adiante. Não gosto de quem não olha no olho. Eu não partilho dessa mesma fraternidade católica, não. Eu acho que você pode olhar nos meus olhos e não está vendo absolutamente nada. O culto da transparência, para mim, é o culto da banalidade. Eu sem esse pano na cara, eu não faço a metade que eu faço com ele, sei lá. A vergonha é minha, sei, fica inibido, não consigo. Não, você tá normal, você é uma pessoa normal, viu? Aí você entra dentro da farda assim e vai se juntar com os colegas. E a diferença é uma diferença de você pra farda, é uma diferença imensa, entendeu? Você começa a pular, começa a gritar, mexer com o outro. É como você não sabe explicar. A gente vira outra pessoa, entendeu? Como se estivesse possuído, né? Como se estivesse possuído. A gente bota a carapuça na cara, a gente vira outra pessoa, totalmente outra pessoa. Quem é essa outra pessoa? Outra pessoa, não sei. É ele. É ele mesmo. É ele. É ele, sim. Bom, a gente viu um trechinho curto desse filme de um artista libanês importante, que é um diretor de teatro, ensaísta, e que, como quase todos os artistas libaneses, lidam muito com a questão da memória, a memória da guerra, das identidades desfaceladas. E esse é um trecho, claro, do trabalho, porque que é um filme, como ele mesmo, o Rabi, coloca, que é um filme metafísico, que explora a natureza da memória e do conhecimento do olhar e do som, da evidência física e da identidade, da recordação e da relíquia. É um filme que vocês podem assistir na íntegra aqui na videoteca do Vídeo Brasil, se quiser ver o trabalho inteiro, vale a pena. É uma produção super poderosa e que tem muitas conexões e diálogos possíveis com a produção do Carlinhos. Bom, agora eu vou apresentar o Carlinhos, vou ler aqui uma short biografia. O Carlinhos, experimentando e cruzando linguagens que vão da videoarte ao documentário, o Carlos Nader é um realizador com forte apelo ensaístico, como vocês puderam ver aqui. Preocupado com a complexidade da cultura contemporânea brasileira e sua dimensão midiática, busca, na investigação de determinados personagens, anônimos, personalidades e artistas, os mais variados traços de identidades urbanas. De natureza documental, Beijoqueiro, que é um trabalho dele de 1992, um trabalho icônico, extremamente conhecido, foi um dos vídeos nacionais mais reconhecidos na década de 90, ao sintetizar em sua produção características comuns à sua geração. Em sequência, o Carlinhos realizou o filme Trovoada, de 1995, O Fim da Viagem, de 1996, e Carlos Nader, esse que vocês assistiram agora, de 1998. Nesse último, o conceito de autobiografia é desconstruído ao misturar sua própria imagem com depoimentos de travestis, filósofos, a gente viu Antônio Cícero, Ali Salomão, por exemplo, poetas e bandidos. Ao longo dos anos 2000, o Carlos Nader concentrou suas atividades no exterior, onde dirigiu documentários e criou videoinstalações para centros culturais locais, participando de diversos festivais e exposições coletivas. Realizou uma série de outros filmes, como Concepção, Flor da Pele, a instalação Cross, RBS, 50 anos de televisão no Brasil. RBS? Tá. Pancinema Permanente, que é um longa-metragem também bastante conhecido.
Shelpa Ferro, da série Vídeo Brasil Coleção de Autores, e Eduardo Coutinho, 7 de outubro de 2013. Recentemente ganhou consecutivamente os prêmios de melhor documentário brasileiro de longa-metragem nas 2 últimas edições do Festival É Tudo Verdade, pelos filmes Homem Comum, feito em 2014, A Paixão de JL, de 2015. No início de sua trajetória, editou as revistas Caos, de 1987 a 89, a Circuito, em 1990. Além dos trabalhos autorais, também é roteirista de TV, produtor de filmes, curador e jornalista, vive e trabalha aqui em São Paulo. Carlinhos, a sua primeira participação no Vídeo Brasil foi em 1994, na 10ª edição, que foi uma edição como essa, dedicada, de certa forma, à poesia. E você participou ali com a instalação O Sopro do Tempo. É engraçado, eu não lembrava disso, que a tua primeira participação foi com uma instalação. Né? Em 1996, na 11ª edição da Bienal, você participou com o vídeo também icônico, Trovoada, e com o documentário Fim da Viagem, com o qual foi premiado no Vídeo Brasil. Na 12ª edição, em 1998, você participou com este trabalho que a gente acabou de ver, Carlos Nader, que é um ensaio sobre os limites da identidade, em que você explode o conceito de autobiografia. Na trajetória do Vídeo Brasil, um dos marcos de obras que associam performances, música, poesia, imagens editadas ao vivo, é a performance Bestiário Masculino-Feminino, uma criação tua, conjunta, em parceria com o poeta Wally Salomão, nosso homenageado nessa edição. Eu queria que você começasse falando, talvez, da sua relação de trabalho e amizade com o Wally, pelo fato do Wally ser esse personagem central, voltou a ser um personagem central na história do Vídeo Brasil, e que veio para o Vídeo Brasil herdou essa conexão com o Wally por conta do Carlinhos, né, que era uma amizade, assim, o Wally era objeto dos filmes bastante do Wally, e era um amigo, se tornou um amigo muito importante, né, e trabalhamos juntos em alguns projetos. Eu queria que você começasse falando dessa relação, falando do bestiário masculino e feminino, que foi uma performance muito importante, simbólica na trajetória do Vídeo Brasil também. E depois a gente falar do Carlos Nader, por favor. Primeiro, engraçado, vou falar o que me veio à cabeça assim, quando você falou do Wally, né, e do Vídeo Brasil. Eu estava editando o filme do Wally, né, Pan Cinema Permanente. Isso devia ser já 2006, 2007. O Wally tinha morrido em 2004, né, ou 2003. E era um dos últimos. Eu ficava montando sozinho num escritório, uma ilha de edição que eu tenho perto da minha casa, e terminei assim umas 2 da manhã, 3 da manhã, e fui andando até em casa, uns 10 quarteirões com a cidade vazia, assim, e passando por uma rua que estava escura, acho que tinha queimado, estava tudo escuro, ou pelo menos essa era a minha impressão. Eu olhei para um apartamento, e tem uma imagem que hoje em dia acho que nem tem tanto mais, mas com as TVs mais antigas talvez tivesse, era uma coisa mais frequente, que é aquela janela onde você via a luz da TV piscando, sabe? Que você vê aquela luz, você só vê a luz mudando assim, né? E prustianamente me veio assim imediatamente à cabeça uma imagem de eu assistindo o Wally na televisão, eu devia ter, sei lá, uns 13, 14 anos, assim, e o Wally fazia um programa junto com o Glauber Rocha, na Bandeirantes,
abertura. O programa era do Glauber, mas o Ali tinha participações especiais, também glauberianas, com maluquices em frente da câmera e tal. E eu olhei para ele e falei, eu quero alguma coisa... desculpe. Que é uma coisa rara para criança, né? Eu queria ser poeta, era o que eu queria ser, né? Falei, poeta. Eu falei, e essa memória estava apagada assim da minha mente, né? Voltou agora também por causa do filme. E aí, estranho que a vida tenha me levado a ter o Ali como um dos melhores amigos, né? Nossa amizade foi anterior aos trabalhos, né? A gente fez vários trabalhos, mas juntos, assim, mas a amizade precedia em todos os sentidos. Era uma amizade estranha, porque a gente era muito diferente. Uma vez a Caceta e Planeta, não sei se vocês lembram, um programa humorístico que existia antigamente, fez uma caricatura que não falava os nossos nomes, mas era um videomaker meio dentuço, assim, com a câmera, assim, meio quieto, assim, e um poeta louco, assim, falando... Bah! E tal. Então era meio estranho a gente ser amigo, de fato, era bem esquisito, né? O Ali, quando falava assim, ele pegava a pessoa pelo... Ali, quem precisava ter conhecido ele, a pessoa praticamente pela gola, assim. O Carlinhos é um dos meus 3 melhores amigos, né? Porque ele sabia que era difícil de entender que a gente fosse tão amigo, né? Porque a gente é totalmente diferente, etariamente, performativamente. Mesmo as cidades que a gente... Desculpa, eu estou me desviando de responder a pergunta. As cidades da onde a gente ancestralmente vem, no Líbano e na Síria, são estranhas, porque assim, a cidade do meu avô é uma aldeia na montanha, um lugar de neve eterna, só cristã, católica, no Líbano, a 2.000 metros de altura. A cidade do Ali, do pai do Ali, não. Tartus, uma ilha que chama Tartus, e a cidade eu esqueci, mas é uma ilha que tem uma cidade, só uma ilhazinha, assim, que a única ilha que a Síria tem. É uma ilha, nível do mar, só muçulmano, e na Síria, mas uma fica a 20 quilômetros da outra. Isso que é o mais louco, assim, você para ir dessa cidade do meu avô até a cidade do avô do pai dele, 20 quilômetros. Outro país, tudo, né? E é 20 quilômetros. Então, assim, um pouco, talvez uma imagem dessa nossa amizade, como foi uma coisa muito complementar. E qual que era a pergunta especificamente mesmo? A nossa relação, né? Como que veio? Foi de amizade, assim, de instantânea, assim, de simpatia instantânea. Assim, quem levou, ele veio para São Paulo e um amigo nosso americano, Duncan Lindsay, que nos apresentou. Ele estava no hotel, na Oscar Freire, num hotel assim, e achei que ia conhecer aquele cara que eu tinha visto na infância e tal. Mas quando vi, rolou uma empatia tão imediata, assim, e a gente ficou muito, muito próximo. Assim. Tem uma coisa, eu vou fazer um comentário do período que aí o Vídeo Brasil passa a acompanhar, de certa forma, ser, não cúmplice, mas observador dessa relação do Carlinhos com o Ali, porque eles passaram quase todo o trabalho do Ali, do Carlinhos, pós essa conexão com o Ali, é bastante contaminado pela presença mesmo física performando nos trabalhos, mas como pela poesia do Ali, né? Então, e o Ali tinha quase uma obsessão pelo Carlinhos, pela câmera do Carlinhos, pelo olhar do Carlinhos. Ele vivia cobrando eternamente o filme que o Ali, que acabou finalizando depois da morte do Ali, mas ele vivia sempre reclamando: cadê o filme? A gente, em reuniões de trabalhos e conversas para produzir a performance,
que tem um processo interessante, que a gente fez uma viagem para o Líbano juntos, eu ali, o Carlinhos, e tínhamos amigos lá, artistas libaneses, que nos receberam e proporcionaram, então, essa viagem lá, que foi o primeiro teste para a gente realizar. O embrião da performance bestiário masculino e feminino nasce dessa viagem. Na verdade, nasceu um pouco antes da nossa viagem para a Colônia, que a gente fez um happening num teatro. O Ali causou muito nesse lugar. E a gente estava fazendo ali uma experiência que a gente não sabia exatamente no que ia dar, mas era a relação do Ali com as câmeras. E a gente levou mais 2 amigos artistas, o Éder Santos, o Marcelo Taz. Quem que foi mais? Acho que é vocês, eles 2, e que ia o tempo todo registrando o Ali performando na cidade. A gente foi para convite da Academia de Artes de Colônia, tinha lá um evento, aí a gente fez o embrião de fato da performance. Aí a gente introduziu as galinhas. Acho que é legal você colocar, Carlinhos, explicar o que era a performance. Né? O Ali é engraçado, né? O Ali virar assim agora uma referência, né? Toda uma edição comemorativa do festival dedicada a ele e tal, mas ele, como todo poeta, vivia completamente sem dinheiro, sem recurso de nada, esquecido mesmo pelas pessoas, né? E ele tinha, num determinado momento, ele inventou uma história que até, eu lembro, saiu na capa do segundo caderno do Globo, assim, no destaque, mas a questão era assim, ele, se não me engano, é Santo Antônio, ou se não for Santo Antônio, algum outro santo, que, se sentindo incompreendido pelos seres humanos, fez um discurso, fez um sermão para os peixes, né? E o Ali estava se sentindo incompreendido, então queria fazer uma performance em que ele declamava poesia para as galinhas, né? Era um monte de galinhas. Assim. Hoje em dia seria impossível por causa da coisa com o animal, né? E a gente fez com muito cuidado. Teve problema na Alemanha, que a Sociedade Amiga dos Animais, eles estavam muito preocupados, Mas enfim, tudo bem. Enfim, e ele era uma performance em que ele falava para as galinhas. Era uma coisa dele isso. Eu conversava com ele sobre isso, mas não participei criativamente, né? Ele era impressionante. Ele mobilizava uma força mobilizadora das pessoas, né? Ele realmente a poesia dele é algo que se projetava na vida mesmo. Ele ele, mesmo tendo sido um cara que ganhou o prêmio Jabuti, foi reconhecido academicamente como poeta e tal, mas a poesia dele se realizava mesmo inteiramente, e ele achava isso, ele achava que ele recuperava a ideia original da palavra poesia, né? Poiesis em grego quer dizer, deu origem, por exemplo, à palavra trabalho, né? Fazer, poiesis é fazer, poesia é realizar. Então, ele achava que só de agir de uma maneira poética na vida, e ele fazia isso como ninguém. Você conheceu, no filme dá para ter uma ideia, não nesse filme, no filme sobre ele, né, com ele, Cinema Permanente, do que era isso, de como ele era essa pessoa. Não tem ninguém assim dos amigos dele, as pessoas conheceram ele, que não fale que ele foi a pessoa mais marcante que já conheceu, assim, e que a ausência dele é inversamente proporcional à presença que ele tinha, né? E realmente um cara muito especial, assim, muito marcante, muito influente para nós todos. É verdade. Enfim, esse encontro do Carlinhos, o Vídeo Brasil com o Ali, o Vídeo Brasil se beneficiou muito, porque a cada encontro, a cada reunião de trabalho, inclusive no Vídeo Brasil,
para pensar alguns projetos como essa performance, ela era, bom, primeiro, extremamente barulhenta, porque o Ali era um cidadão barulhento. Ele performava o tempo todo, ele não parava sentado, ele ficava de pé, e ele tinha uma característica muito interessante, ele adorava declamar os poemas dele. Acho que nenhum poeta que pelo menos que eu tenha conhecimento, era tão ligado a ele em qualquer lugar, não era, né, ele performava de fato os poemas. Daí nasce esse projeto de pensar potencializar o encontro do Carlinhos com o Ali, foi o embrião da performance para mim, quando eu pensei do bestiário. Que vem bem depois, mas a gente foi fazendo esses testes desses encontros, gravando tudo sempre compulsivamente, várias câmeras o tempo todo, as conversas banais, conversa de trabalho, conversa de passeio nos lugares. O Carlinhos foi criando um repertório absurdo de imagem, de registro do Ali falando, declamando todos os poemas, das divagações, das maluquices, dos vexames que a gente passava público nos lugares com o Ali, que ele causava no ambiente. Mas daí eu falei, isso daqui tem vamos potencializar isso ao máximo naquela edição da Bienal do Vídeo Brasil, onde a performance tinha um lugar importante, né? Então o Carlinhos ficou encarregado de criar esse ambiente performativo a partir de poemas e da presença do Ali. E aí foi um grande happening, assim, que tinha no invólucro da performance tinha uma instalação do Carlinhos, que era o Cine Segredo. Isso a gente realizou. Foi o ano que a Bienal aconteceu em 3 ambientes, em 3 espaços do SESC. Aconteceu no SESC Pompeia, no SESC Vila Mariana e no SESC Ipiranga. E a performance aconteceu lá no SESC Ipiranga, e a gente criou uma superestrutura, envolvendo música ao vivo, claro, construiu uma banda chiquérrima, como o Suba, o Bide, o Davi Moraes. O Davi Moraes. Era assim, era incrível. Então, uma música original. E aí as galinhas, tanto gravadas, porque o Carlinho era bestiário, então tinha essas imagens de animais editadas ao vivo durante a performance, criou um ambiente imersivo completamente, uma cenografia incrível, que o Ali navegava por esse lugar, o som da música, imagens editadas ao vivo por Carlinhos e outras imagens pré-editadas que ele colocava nessa, sei lá, tinha umas 100 televisores, né, Carlinhos? Era um ambiente incrível. E o Ali, máscaras, né? E aí as máscaras, a gente oferecia máscaras de animais para os convidados, as pessoas que iam entrar para a performance. Então, criou ali um lugar... Rolou, né? Baixou um santo. Baixou um santo, geral, foi incrível. Por causa da máscara. Essa ideia se liga com isso que o Ali fala nesse filme que a gente acabou de ver, que é mascarado é que se vai adiante, né? Que é, na verdade, uma frase do Descartes. É estranho, né? Porque você pensa que é uma frase, sei lá, do Zé Celso, mas é do cara que inventou o cartesianismo, né? Do fundador da racionalidade ocidental, e que é um filósofo fundamental, né, na história, mas que hoje em dia, principalmente nessa, vamos dizer, numa cartilha mais identitária, é uma pessoa, um pensador que a gente vê com distância, né? Mas que é muito importante. Ele essa ideia da máscara como algo que nos permite avançar, né? Tá em muitas religiões, por exemplo, de matriz africana, né? A ideia de você receber um santo, né? De receber um orixá, né? Você incorporar uma outra pessoa, né? Uma outra entidade que não você, tem uma importância mesmo, né? E a instalação foi meio que a performance e instalação foi meio que uma prova disso, porque mascaradas as pessoas realmente rolou um transe parecido com o transe ritual de muitas culturas, né?
aquilo foi ficando, as pessoas foram ficando doidas, começando a gritar, né? Foi Tinha loucura. gente dançando também, né? Funcionou de uma maneira bacana mesmo. Foi impressionante. Bom, vocês podem ver essa performance, o registro dela na videoteca, no acervo do Vídeo Brasil. É uma performance que definitivamente marcou uma época ali, né? E o Ali ficou extremamente realizado com aquilo, porque ele era um lugar, era uma grande caixa construída, e dentro dessa caixa tinha uma estrutura cênica que cabiam, sei lá, mais de 100 aparelhos de televisão, algumas passarelas que o Ali, vestido com passava. O Carlinhos fez ele vestir com uma roupa meio afrofuturismo, uma coisa assim. E ele ia declamando poemas, ia também espicaçando as galinhas, de certa forma, que ficavam um pouco estressadas. Então tinha essa uma parte da bateria da Vai Vai, né? Também. É verdade. Ainda tinha umas passistas e parte da bateria da Vai Vai da escola de samba. Então era assim realmente o bestiário masculino e feminino, e o Ali ele foi num crescendo, ele foi ficando enlouquecido, e a música maravilhosa, né? Ia criando essa atmosfera. Então, isso foi um ápice. Ele fazia... Porque a gente tinha... O Ali no Brasil, não é modo de falar, assim, para resumir assim, um pouco o que ele fazia com as pessoas. Quando você estava num restaurante, assim, quando você via, estava, sei lá, o garçom pelado, porque o Ali convenceu ele a ficar pelado com a gente, assim, sabe? E ele... Realmente ele tinha esse dom, né, de não... ele sacava a pessoa. Depois, tenho um filho autista, né, e entendi que o Ali, que se falava, eu sou um borderline, ele foi diagnosticado, não, entre outras pessoas, pela Lydia Clark, né, que o Ali foi um paciente emblemático da Lydia Clark, né, e eles eram muito amigos. O Ali morou com a Elliot Sica, em Nova York e no Brasil também. E a coisa que você estava falando sim. Aí ele tinha esse dom de alterar um lugar e de produzir poesia na vida. Ele fazia, era muito impressionante. E é muito... as grandes artistas, como o Hélio, o Caetano, por exemplo, fala assim, de todos os amigos... O Carlinhos não tinha percebido que a gente colocou a curadoria da exposição, a exposição principal, que está no 5º andar. A gente colocou as faixas do show da Gal Costa, que era dirigido, porque esse era um aspecto outro importante do trabalho, da produção do Ali, que não era apenas a poesia, apesar de ser muita coisa já, mas ele tinha uma relação forte com a contracultura, com a música popular brasileira, dirigiu os shows icônicos, como o show da Gal Costa, o Fatal, e essa faixa que foi produzida, que está na exposição, foi produzida para esse show da Gal, em parceria com como fala? Luciano? O Luciano Figueiredo e o Oscar Ramos. Então, a gente trouxe como uma homenagem ao Ali essa faixa, que era as aproximações também do Ali com as artes visuais, porque também tinha. Ele adorava, ele fazia o que ele chamava de polinizações cruzadas. O último show que ele fez de música popular brasileira foi da Cássia Eller, e abria com o Trovoada, com o vídeo Trovoada. Eu não sabia. O show chamava Veneno Antimonotonia, ia chamar Trovoada, mas depois eles mudaram para... E abria antes da Cássia entrar, e depois que ela entrava, com o Trovoada, com aquela música, aquela embolada que tem do começo do Trovoada. Então ele promovia ele tinha gosto em promover essas ligações, e também ligações no Rio entre setores da chamada cidade partida, sabe? Ele na Mangueira, assim, eu fiz uma visita com ele no Morro da Mangueira uma vez, assim, antológica, assim, ele era
recebido assim como uma pessoa mais do que de lá, sabe? Realmente um cara que fazia essas polinizações. Verdade. Bom, eu acho que a gente falou bastante do Ali aqui, que é importante, claro, mas vamos voltar para falar do Carlos Nader, né, do filme que a gente acabou de assistir aqui. Essa obra parece central. Isso aqui é uma cola do Edu, que ele me pediu, pelo amor de Deus, vamos levantar essa questão. É um trabalho para o Edu absolutamente emblemático. É uma pena ele não estar aqui, ele queria muito estar presente, mas ele está, como eu já falei, ele precisa ficar lá em Belo Horizonte, que ele está com a mãe dele doente. Mas ele coloca, literalmente aqui, Carlinhos, essa obra, o Carlos Nader, parece central para compreender sua prática documental. O traço de uma subjetiva aberta ao encontro, tensionando as relações entre biográfico e autobiográfico. Vendo em retrospecto a produção da época, trazia um reposicionamento dos modos de figurar do sujeito. Muitos trabalhos partem de questões subjetivas, íntimas ou domésticas, para alcançar a forma coletiva, aberta, múltipla e plural. Pergunta do Edu. Você acha que Carlos Nader, de certa forma, assim como o Face A, Face B, que é o vídeo do Rabi, que a gente mostrou um trecho, segue essa direção? Do eu para o outro, para os outros e as questões políticas. Ele fala aqui que, numa entrevista a você, que ele fez para uma publicação lá em Minas Gerais, na entrevista, ele disse que você falou: Carlos Nader realmente não acredita no limite, que é o filme, né? Ele está falando Carlos Nader é o filme. Que você fala, Carlos Nader realmente não acredita no limite entre o eu e o outro. Mais que isso, o vídeo acredita que eu e o outro. Eu é o outro. O que nos une é um vazio profundo, intenso, assustador, mas também libertador. O mistério da existência. Isso também vale para outros filmes, como os que eu fiz sobre o Ali, o Nilson, que é o caminhoneiro, se eu não me engano, e o Leonilson, que, aliás, você também era bastante próximo. O que eles documentam não é uma pessoa, é um encontro. O meu encontro com essa pessoa. Isso acontece bem explicitamente, imediatamente, em alguns trabalhos, como O Homem Comum. Posto isso, eu queria que você falasse também sobre o premiado filme O Fim da Viagem, porque eu acho que tem uma conexão aí, como que, anos depois, ele acionou o longa-metragem O Homem Comum, porque ele se retoma a história do caminhoneiro Nilson pela morte da sua esposa. Então, começando pelo Carlos Nader, por essas observações que o Edu coloca, e respondendo essa pergunta aqui do Fim da Viagem. Você comentar um pouco isso aí. Eu disse aí que é um vídeo que acredita nessa ideia de que eu é um outro, né? É a frase famosa do Rimbaud, né, do Arthur Rimbaud, poeta francês. E tem talvez duas frases ainda melhores, mais sofisticadas, né, sobre isso. Uma é do poeta caribenho Derek Walcott, o primeiro poeta negro a ganhar o Prêmio Nobel, um cara gigantesco. Eu conheci ele pessoalmente numa conferência organizada pelo Ali, Banco Nacional de Ideias, não sei se você lembra, né? Vieram assim grandes pensadores mundiais, poetas, filósofos, etc. Um deles foi o Derek Walcott, esse cara que era uma pessoa muito impressionante também. Tem ele fez uma odisseia dele, né? Mas tem um trecho em que ele diz assim: I myself am a nation. Ele escreve em inglês, né? Esqueci qual é a ilha agora, uma ilha inglesa do Caribe, que quer dizer assim: eu mesmo é uma nação. Sou uma nação ou é uma nação.
Linda a frase, porque diz assim, a gente é muitos, né? É importante dizer isso nesse momento identitário que a gente vive, né? Assim, que a gente se lembrar que a gente é muitos e a gente não pode se aprisionar numa coisa só, a gente tem que ser livre para ser muitas coisas, muitas pessoas, muitas, como fala o Cícero também nesse filme, mas também nesse verso absolutamente deslumbrante do Derek Walcott, I myself emanation, eu, emanação de mim, né? Eu sou algo que emana de mim, né? É lindo, né? Esse quase nada, que é quase tudo, que é o que a gente é de fato, né? E como o mito, né? O mito é o quase nada, que quase tudo, Fernando Pessoa, né? A gente também é esse quase nada, que é quase tudo, essa emanação de nós mesmos, né? E o poema do Ali, que virou uma espécie de canto de apresentação, né? Que nem os Yanomami tem, né? Quando você, no livro fala do Chapires e tal, né? Cada um tem seu canto de apresentação. Esse poema do Ali virou uma espécie de canto de apresentação dele mesmo, que é um poeminha que ele fez, poeminha só no tamanho, né? Mas assim, cresci sobre um teto sossegado, meu sonho era um pequenino sonho meu, na ciência dos cuidados, olha como ele tinha noção disso, não era uma coisa. Na ciência dos cuidados fui treinado, mas agora, entre meu ser e o ser alheio, a linha de fronteira se rompeu. Ele fazia isso, ele tinha coisa que eu não tenho, só que eu preciso da câmera para fazer isso, né? Preciso de um artefato ali para me jogar na outra pessoa. Ele fazia isso sem nada, imediato, sem mediação nenhuma, né? Ele se jogava dentro da gente e nos proporcionava uma experiência que não era fácil. Assim, então a gente está falando dele, ele detestaria ser canonizado, aqui beatificado, mas ele era uma pessoa difícil de conviver e tudo, né? Mas que a gente tinha experiências inéditas e potentíssimas, gigantes, assim, inesquecíveis, né, com ele, né? E o Carlos Nader é um pouco sobre isso. É engraçado que ele não gostou muito do Carlos Nader. Mas a única razão... Que ele não está em primeiro plano. Porque ele aparece menos que o Cícero. Isso era o Ali, né? Ele falou, não, é um pouco psicológico demais, o Cícero está... Eles eram os melhores amigos, né? Do Cícero. Do Cícero, os amicíssimos do Cícero. Mas é um filme sobre essa questão da identidade... como ao mesmo tempo ela é central. Foi legal ver assim, um vídeo dos anos 90, né? A questão identitária não estava tão posta. Tão posta. Começava talvez a se colocar. Mas ele precede tudo isso, é muito impressionante. Foi legal ver hoje, fazia muitos anos que eu não via e tal, mas também já apontando para um limite dessa questão, para algo que a gente precisa estar atento, para não se aprisionar. A gente tem que lutar pelos direitos, né? A questão identitária coloca isso muito claramente, isso é uma questão de luta por lugar mesmo, claro. Né? Mas tem que estar de olho também no que isso pode... Qualquer coisa pode virar, né, dependendo do vento, do momento, então a gente tem que ficar ligado também que ela tem seus limites, né? O filme é sobre isso. Não, mas é isso. Inclusive, no final, é engraçado, né? Porque o filósofo mais não identitário, que é o Descartes, que fundou toda uma linhagem que passa por Kant, e que hoje está bastante fora de moda, assim, né? Mas que tem uma importância inegável. O Cícero, no final, quando ele fala do que eu posso deixar de ser sem deixar de ser eu mesmo, ele está aludindo à coisa mais famosa do Descartes, que é o penso, logo sou, não é logo existo, né? Cogito ergo sum, em latim. Cogito, penso, né? Cogito, né? Ergo, logo, sou, sum, né? Diferente de existo. Em português, não sei porque essa tradução ficou... É verdade. Virou existo, sou, né? Penso, logo sou. Ele faz assim, o caminho que ele faz para chegar nesse penso, logo sou é o seguinte, é uma negação, na verdade. O cogito
é antes de tudo, uma negação. Ele começa a fazer esse mesmo exercício que o Cícero fez, que é assim, peraí, o que eu sou de fato? Se eu não tivesse pelo no braço, eu seria eu. Seria. Se eu não tivesse uma ancestralidade árabe, eu seria eu. Seria. Se eu não chamasse Carlos, eu seria eu. Seria. Se eu não tivesse, sei lá, por outro lado, uma ancestralidade italiana, eu seria eu. Seria. Né? Então, o que faz com que seja eu? A conclusão que o Descartes chega é essa pessoa que está pensando e que está negando a si mesmo. Eu não sou descendente de árabe, eu não sou homem, eu não sou já sexagenário quase. Esse cara que pensa, logo, esse cara que é o eu. Então, eu penso, logo sou, vem disso, vem dessa negação. É o cara que está pensando que não é nada disso que é, né? Independente de ser ou não ser. Olha, gente, o Carlinhos, de formação, ele é filósofo, tá? Então, eu não falei isso no começo, mas isso essa é a aproximação com o Cícero, Antônio Cícero, filósofo, compositor brasileiro, carioca, irmão da Marina Lima, o Ali Salomão, o Carlinhos, o irmão do Herbert Viana. O Hermano Viana era uma geração de filósofos, amigos, artistas que foram muito determinantes para entender a década de 90. Não que ainda não continua sendo, claro, né? Mas o Carlinhos continua produzindo trabalhos incríveis. Carlinhos, só antes da gente terminar, que está chegando mais ou menos na hora, o teu vídeo Trovoada é um vídeo absolutamente emblemático na história do Vídeo Brasil e eu acredito que também na tua trajetória. Como hoje, depois de tantos anos, você relaciona esses dois trabalhos, o Trovoada com o Fim da Viagem, por exemplo? É legal você falar um pouco do Fim da Viagem, né? Que também é um trabalho... O Trovoada, o Carlos Nader e o Concepção são uma trilogia, de fato, são quase um filme só, assim, né? Feito em diferentes anos. O Trovoada é de 94. Concepção é o mais recente dessa trilogia. Concepção já é 99 para 2000, né? E o Fim da Viagem é uma outra coisa, é um filme que como você falou, foi uma espécie de plataforma de lançamento para o homem comum, mas que tem um valor em si. Assim, eu não pensei que eu ia continuar depois. Ele continuou por uma circunstância que tem a ver mais com o protagonista do filme do que comigo, né? Com o entrevistado do que com o entrevistador. Mas o Trovoada, que foi o primeiro desses filmes, eu não sabia o que eu estava fazendo exatamente. Eu acho isso legal. Quando a gente perde, a gente precisa ficar de olho. Tem uma coisa linda na biografia, que é linda inteira, a biografia do Bergman, não sei quem leu, do Ingmar Bergman. Tem um momento em que uma pessoa pergunta para ele, um crítico de cinema, esqueci o nome, importante também, nórdico, pergunta para ele qual foi a crítica que mais te tocou, que mais realmente você falou, putz, preciso parar para pensar, né? Ele respondeu que foi esse cara que o Bergman falou, que esse crítico importante disse que agora Bergman está fazendo filmes de Bergman, né? Que ele estava fazendo os filmes dele mesmo, que ele estava imitando ele mesmo, né? E é uma coisa, porque quando você começa a atingir um certo grau de, não queria chamar de notoriedade, eu ali adorava falar isso, eu não sou famoso, eu sou manjado. E ele era maravilhoso, né? Mas quando o teu trabalho começa a ter algum grau de notoriedade, as pessoas começam a dizer assim, não, então o Carlos Nader ele é o herdeiro do Eduardo Coutinho. O Carlos Nader faz filmes assim, assim, assim. Você corre o risco de fazer os filmes que as pessoas querem
e não os filmes que você tem que fazer, né? Porque você acaba virando o que você lê, que você é. Você tem que tomar um cuidado enorme com isso. Mas isso não aconteceu contigo, eu imagino. Eu tento que não aconteça, mas às vezes eu falo assim, será que isso precisa ser feito? Também o Ali detestava a modéstia. É bacana isso na geração deles. O Caetano, o Ali, Hélio, eles não detestam a ideia de modéstia e falam com o que eles acham que é. Não negam que tenham um valor. Eu não nego que os meus filmes tenham um valor muito diferente de mim. Os filmes são falha. Sempre faz essa falha. São filhos, eles são organismos que você participou da criação, numa transa com o mundo, com a realidade, e gerou, com grande mistério, inclusive, todo artista sabe que você fala assim, nossa, como é que isso apareceu? E aí você abraça aquilo ou não, vai atrás e tal. Mas são entidades autônomas, como um filho mesmo, né? E se você não amá-los, quando eu me pergunto se você acha seu filme legal, ou surge uma questão assim, eu falo, não posso achar legal ou não legal, eu amo meu filme, meu filho, né? É uma coisa realmente se você não, eu entendi, ficou mais fácil para mim defender os meus próprios filmes, quando eu entendi que eles não são eles não são mim, né? Eles são eles, né? Então eu me perdi, a gente estava falando, eu me perdi pelo caminho de... A gente estava falando da tua relação com esse filme em particular. Então, tem isso, assim, precisa tomar muito cuidado. Sim, o Trovoada. Eu não sabia o que eu estava fazendo no Trovoada, né? Assim, realmente eu não sabia. O projeto que eu fiz para o Prêmio Estímulo, que era um prêmio da cidade de São Paulo, nem sei se existe ainda hoje mais, que eu ganhei o edital e aí precisava fazer um filme, era um documentário sobre o Pierre Verger. Né? É verdade. Lembra disso? É verdade. Por isso que a fotografia toda... tem um trechinho ali, né, do 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, na praia ali. E aí o Ali me apresentou, o Pierre Verger, a gente foi lá. Semana seguinte, o Pierre Verger ficou hiper doente, teve que voltar para a Europa e eu precisava entregar o filme, tinha um prazo, né? Falei com o pessoal da comissão e tal, mudei o filme, vou fazer um filme inspirado pelo Verger, assim, visualmente, mas um filme... Vamos ver o que vai sair, assim. E virou essa coisa que é chamada de ensaio agora, né? Que era já é um gênero antigo no cinema, né? Na literatura tão antigo quanto a Montaigne, na tradição ocidental, né? Mas no vídeo era um formato meio abandonado naquele momento. No Brasil, então, nem se fala. Você tem que ouvir. É estranho, parece uma espécie de mistificação, mas você tem que ouvir o filme quando você está fazendo ele. Você tem que realmente estar aberto. E o documentário é legal para isso, porque você pode realmente olhar para a realidade. O Otávio está aqui, né? Quem é documentarista sabe que a gente, no meio do caminho, a gente muda o filme, né? Desvios, né? Mas desvios propostos pelo próprio filme, na verdade. Filme. Também outra ideia muito fora de moda hoje em dia, que é a ideia da autonomia da obra de arte, que não quer dizer que a autonomia da obra de arte só quer dizer que a obra de arte pode ser entendida só por ela mesma. Não quer dizer que não tenham razões identitárias, nacionais, de classe, sociais, etc., para que a obra seja o que ela é. Só quer dizer que a obra tem que se parar em pé por si só. Uma certa autonomia, né? Essa é a autonomia. Eu acredito que a autonomia é anterior à própria existência da obra.
a próprio nascimento da obra, todo o trabalho de parto, todo o trabalho de gestação da obra, ela já se manifesta. E você, às vezes, a gente vê escritores de prosa mesmo, falando, agora os personagens tomaram conta, eles estão vivendo sozinhos ali, né? E no filme é muito parecido, você tem que ficar atento assim, a essas movimentações. Mas, Carlinhos, você falou uma coisa interessante, o filme ele toma conta, os personagens. Lembrei do Beijoqueiro. O Carlinhos é autor de um trabalho extraordinário, que quase todo mundo conhece, que é esse documentário Beijoqueiro, que é anterior à tua participação primeira no Vídeo Brasil. Aliás, o Carlinhos sempre conseguia ter uns personagens que uma relação quase simbiótica com esses personagens. O Ali é um deles, o Beijoqueiro foi um deles. Né? O Beijoqueiro, de repente, colou na vida do Carlinhos e um pouco... que foi até uma relação, talvez, eu imagino, um pouco difícil depois. Pensando agora, talvez fossem personagens que realizassem as minhas loucuras, né? Assim, claro que não dá para comparar o Ali com o Beijoqueiro. Você vê que o Ali era bem beijoqueiro, ele mesmo. Mas talvez eu, por ser introvertido e tal, tivesse essa atração por esse tipo de como personagem, fora a amizade, que é outra coisa, né? Mas como personagem, talvez eles pudessem, de certa maneira, me representar, de certa maneira, na realidade, né? Nesse jogo então, talvez tenha a ver com isso. O Beijoqueiro foi muito perigoso, inclusive, a gente foi preso. Foi extremo. Foi bem louco. Por conta da personalidade do sujeito. Tinham 3 categorias de pessoas que não poderiam ser condenadas, né, judicialmente. Não poderiam ir para cadeias normais. Criança, claro. Indígenas, olha que loucura, olha. Que tratados como crianças, né, chamados doentes mentais, né. São inimputáveis. Ele era inimputável, considerado doente mental por um tribunal, né? E por isso que ele tripudiava dessa situação, porque beijou o Papa, derrubou não sei quem. Como é que é as histórias? Maravilhosas. E te deixava em apuros extraordinários, né? A do Papa. A gente foi beijar o George Bush. Ele já está falando. A gente foi, enfim, eu fui para filmar e tal. Na Eco 92, né, que é aquela conferência famosa do Rio sobre o ambiente, aquela primeira, em 92, e a gente foi preso. Foi muito perigoso, porque ninguém ia entender que o George Bush, o pai, né, George Bush pai ainda, estava no Sheraton com uma fragata da Marinha americana na praia, ancorada ali na frente, um tanque de guerra no estacionamento do Sheraton apontado para o Vidigal, metade do andar do prédio inteiro, todos os andares de cima vazios para ele ficar no último andar, para não ter problema de atentado e tal, e ele trouxeram aquelas limousines blindadas, né, e tal, e o beijoqueiro estava escondido para pular em cima dele e beijar. Ele agarrava, né, a pessoa. Né? Mas foi combinado? Não. E não aconteceu porque antes... E assim, eu entrei e falei, olha, a gente só vai beijar se ele deixar. Né? Se a gente pede, aí você vai e beija, porque tinha saído no jornal, na primeira página do jornal O Dia, isso tem no filme até, que o beijoqueiro corria o risco de ser morto, porque um atentado do beijoqueiro ia ser confundido com um atentado de verdade. Ninguém imaginava que a pessoa ia beijar, ia passar por 1000 seguranças para beijar uma pessoa. Então eu falei, toma cuidado. Só que aí o beijoqueiro fugiu, se escondeu. Escapou de vocês. Ele se escondeu e foi achado depois por um bombeiro, porque o Rio Centro não era mais um território brasileiro, era um território da ONU, uma coisa jurídica mesmo, que a ONU virou a gestora daquele lugar, não era mais o Brasil, durante a Eco 92. Né? Uhum. E tinha assim, policial gringos lotado, exército americano, etc.
E ele, por sorte, ele foi descoberto por esse bombeiro brasileiro que estava lá dentro, que reconheceu ele, viu, ele estava embaixo de uma samambaia, assim, Camuflando. camuflado. E aí acabou dando tudo certo. Assim. Mas foi bem louco, bem. Bom, vamos ver se alguém quer fazer alguma pergunta para o Carlinhos. Fiquem à vontade. Tem aí o microfone. Boa noite, tudo bem? Eu queria que você falasse um pouco de processo. Talvez sempre tão legal quando você fala. Você sempre mistura umas coisas, né? Nos filmes você traz outras imagens. Não lembro qual que é que você termina, você faz o pôr do sol, né? Acho que é o Homem Comum, talvez. Você falou que depois você gravou. O sol que vira um avião, né? Então não sei, queria saber se talvez até em cima de um filme do Pancinema, talvez, ou da sua hoje em dia da carreira, aquele cara que está sempre filmando coisa e arquivando. O Ali, por exemplo, você estava filmando porque você achava interessante, talvez fosse fazer alguma coisa, ou se você já queria fazer um filme desde sempre. Como é que você vai, enfim, a sua produção normalmente? Com o Ali, foi assim, a gente se falava praticamente todo dia. Eu morava no Rio, né? A gente falava por telefone e se encontrava umas 3 vezes por semana, assim, ia passear no Leblon, a gente morava no Leblon, os dois. E num desses passeios, eu comecei, a conversa foi sobre um novo tipo de cinema que realmente possibilitasse, o Ali foi muito amigo do Glauber, né? Que possibilitasse a ideia do cinema novo, de aquela ideia da câmera na mão e uma ideia na cabeça, né? E que naquele momento, nos anos 90, era a primeira vez que a tecnologia realmente, literalmente, fez com que você pudesse ter uma câmera, só você, e fazer um filme, só você, mais ninguém. No caso do Glauber, tinha uma equipe pequena, mas era uma equipe, né, ainda. E eu pensei, estava falando para ele sobre um cinema que fosse um cinema que fosse uma espécie de solo, que a tela fosse uma espécie de solo onde se inscreveriam as pegadas, os rastros de uma experiência de vida, porque você pode estar com a câmera sempre, e vídeo e vida sem muita fronteira, assim, né? E aí terminou esse negócio, o Ali escreveu um poema e me mandou por fax na época, né? E eu lembro que um poema dele acabava com o rolo do fax, assim, porque ele mandava e mudava uma vírgula, mandava outra. E aí quando chegava, e ele escreveu um poema que chamava Pancinema Permanente. Essa ideia de que o cinema total, em termos de espaço, né, que é dedicado a duradouro, você, permanente, dedicado a mim, né, depois no livro, e eu depois em homenagem a ele botei o nome do filme Pancinema Permanente, né? E então era isso, assim, a gente podia misturar a experiência de vida que a gente tinha como amigos, como pessoa que está vivendo, viajando e tal, com o trabalho, né? Assim, a gente podia realmente, hoje em dia parece óbvio, né, com celular e tal, mas na época era a primeira vez que isso era possível, porque a tecnologia, sempre o uso, essa relação de artista com tecnologia, né, é interessante, porque os artistas sempre se apropriam da tecnologia para expandir os limites dessa tecnologia, né? Então acho que a gente fez isso naquele momento, assim, e nesse processo você tem que estar atento aos sinais da realidade e do próprio filme, do feto do filme, vamos dizer assim, né? Que tá, e tem um poema do Fernando Pessoa que o próprio Ali me chamou a atenção para esse poema. Eu não sei se eu vou conseguir falar, mas que explica muito bem isso, que é você se coloca numa postura. É difícil de explicar também sem correr o risco. Não é uma coisa, não é Chico Xavier, João de Deus, não é que você está recebendo uma coisa pronta do além, não é isso, mas é um jogo entre você e essa instância da realidade com a qual você dialoga, com a qual você transa para fazer o filme, né, a obra, seja escrita, pintada, o que for. E o poema do Fernando Pessoa descreve esse processo na visão de um poeta, que é assim, ponho na altiva mente o fixo esforço da altura. Ou seja, na mente dele,
ele coloca esse esforço obsessivo, fixo esforço, da altura. Quer dizer, você tenta se elevar para observar o fluxo da realidade com um olhar mais de cima, para você poder sair um pouco do fluxo da vida para olhar para a vida, né? Então, ponho nativamente o fixo esforço da altura. E à sorte deixo, e às suas leis, o verso. É uma frase toda cortada, mas assim, eu deixo o verso às leis da sorte, né? Porque quanto é alto e régio o pensamento, se você realmente chegou lá, se colocou nesse lugar, nessa instância, nessa postura em relação à realidade, a postura do artista em relação à realidade, que quanto é alto e régio o pensamento, súbito, é um súbito estranho, porque ele escreve subdito, pode ser súbito, pode ser súdito, no sentido de alguém que tem um rei ou um deus. Súbito, a frase o busca, o pensamento, né? E o escravo ritmo o serve. Quer dizer, está tudo em função dessa postura que você se coloca para receber uma obra, mas não é só receber, é dar e receber. É um jogo de ativo e passivo. Você tem que saber, no documentário, sobretudo, você tem que saber quando ser passivo, deixar a realidade. Porque às vezes já aconteceu comigo várias vezes, fiz um projeto todo assim, que não sei o quê, com justificativas e tal, e quando vi, tinha que mudar. A realidade me mostrou, não é por aqui, é por ali que você tem que ir. Então, eu acho que o processo, para mim, é muito assim. Claro, depende do filme, se às vezes há uma encomenda, tal, e às vezes com a encomenda mesmo. O filme do Leonilson é um filme de encomenda, mas em que eu batalhei. Tá bom, eu faço o filme que vocês querem, e fiz um documentário para o Itaú Cultural. Foram muito legais, assim, porque eles toparam. Eles precisavam de um filme que viajasse com a exposição, que entrevistasse a família, amigos, todo mundo. E aí, mas desde que vocês deixem eu fazer o filme com a filha. Eles não só deixaram, como, enfim, ajudaram muito. Acabou saindo carésimo, assim, por causa dos manuais de material de arquivo, mas era Itaú, né? Então, tudo bem. Bom, gente, olha, a gente está, infelizmente, terminando, porque está no nosso horário da unidade fechar. Conversa com o Carlinhos, precisaria ter umas 2, 3 horas, porque aqui tem repertório, tem poesia, tem inteligência, tem filosofia, e os filmes todos lindos que dariam conversas intermináveis. Mas, Carlinhos, quero te agradecer, estava com saudade enorme de você. O Carlinhos, eu que agradeço. O Carlinhos é uma figura central na nossa história. Mim também, E porque tem pessoas para contar histórias tão lindas e potentes como o Carlinhos. Acessem os verbetes Carlos Nader no acervo Vídeo Brasil, que vocês entram pelo site da Associação Cultural Vídeo Brasil. Assistam os trabalhos todos do Carlinhos, que fazem parte do acervo Vídeo Brasil, na videoteca aqui, e acompanhem o nosso trabalho. Muito obrigada mesmo por estar aqui hoje, essa noite, compartilhando com o Carlinhos essas delícias